Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana, conversando, né, trazendo aqui os debates, as conversas, né, que precisam ser feitas. E no dia de hoje eu estou recebendo aqui a Adriana, né, do Preservar Itapecerica, né, que vai falar um pouco do projeto, né, do que é, né, de como que o que faz e vai infelizmente aí contar um fato lamentável que aconteceu, né, com a organização, com ela no final do ano, né, que foi o motivo aí do nosso contato, né, e vai falar um pouco sobre isso também. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí para que a Adriana faça a sua apresentação inicial para falar quem que é ela. Ok, Guilherme, muito obrigada, viu? Agradecendo aqui o convite, aqui para o Mesa de Debates, muito obrigada essa oportunidade de a gente dar a nossa palavra aqui. Bom, Guilherme, meu nome é Adriana Belhão, eu sou ambientalista, estou aqui à frente da ONG Preservar Itapecerica há 15 anos, né? A gente tem uma atuação aqui em Itapecerica da Serra, em Budas Artes, Cotia, Juquitiba, São Lourenço, em Bugaçu. Estamos crescendo aqui, né, na nossa rede. E nós somos uma entidade de proteção ao meio ambiente bem aguerrida, né? Nós temos nossos braços aqui de trabalho, temos educação ambiental, mas temos também a judicialização e denúncias ambientais, né? E nós estamos aqui no bairro de Itacoaciara, Itapecerica da Serra, numa área verde muito bonita, ainda é uma área remanescente de Mata Atlântica, né? E é isso, meu querido. Esse é um resumão aí da nossa apresentação do meu trabalho. Certo? Para a gente começar, Adriano, você já né, iniciou. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a ONG, né, Preservar Itapecerica, né, como surgiu, né, quais são os propósitos, né, da ONG, os meios de atuação. Tá bem. Olha, a Preservar surgiu, como eu falei, né, há 15 anos, 15, 16 anos. Nós, a princípio, fundamos uma biblioteca popular, uma biblioteca para atender crianças, adolescentes e adultos, e o nosso principal objetivo era, e ainda é até hoje, né, incentivo à leitura e contação de história para crianças da mais tenra idade, né. Nós trabalhamos aqui muito tempo atendendo as crianças no horário contrário da escola, para leituras e brincadeiras. E cada vez mais, conforme foi passando o tempo, a gente foi se envolvendo mais com as questões ambientais, né? Nós estamos, como eu disse, aqui numa área remanescente de Mata Atlântica, com muito verde, animais silvestres aqui. Então, a gente foi se envolvendo com essa questão com as crianças, né? Falando sobre os animais, sobre a fauna, a flora, sobre o rio, que está aqui do ladinho da gente também, que é o rio Itacoaciara, e convidando as crianças para ler as histórias dos bichos da nossa Mata Atlântica e do nosso folclore, né? E é um projeto de muito sucesso, a gente teve sempre muita criança aqui participando e as famílias, né? A partir de 2018, esse trabalho já estava bem consolidado, a gente já estava nessa sede que a gente tem agora, que tem 7.000 metros, né, de mata aqui, com brinquedoteca, biblioteca infantil, biblioteca de adultos. A gente tem instalações aqui interessantes, como fossas ecológicas. Nós temos 4 tipos de fossas ecológicas aqui instaladas diferentes, né? Minhocário, trilhas, né? Trilhas educativas. E nós seguimos esse trabalho, inclusive também um trabalho de análise da água do rio Itacoaciara, junto ao projeto Observando os Rios da SOS Mata Atlântica, e vimos fazendo esse trabalho de educação ambiental muito forte. Quando, em 2018, nós fomos surpreendidos com a expansão da pedreira aqui do bairro, uma pedreira de granito, né? E foi um choque para todos nós aqui, coordenadores do projeto, e tivemos que sair um pouco aqui dessa toca, né, que a gente vivia, que era atendimento ao bairro, e expandir mais as nossas redes para a cidade de Itapecerica e até fora dela, né. E desde então que a gente vem conciliando, né, essas duas frentes de trabalho, a educação ambiental e a judicialização e as denúncias ambientais. A Preservar de 2018 para cá cresceu bastante, né, nesses dois quesitos, né, tanto da educação ambiental quanto nessa questão de cuidado com o meio ambiente, denúncias ambientais.
a ponto de hoje nós termos 11 a 12 ações civis públicas aqui na cidade, no entorno, né, não só em Itapecerica, mas aqui no entorno, que envolve pedreira, mineração, aterros gigantescos, e até mesmo a gente tem uma representação, uma ação, né, ação civil pública, que é uma ação que defende direitos difusos, né, nesse caso, direitos difusos do meio ambiente, inclusive contra a alça do Rodoanel, que consideramos um retrocesso ambiental gigantesco, né? Inclusive é ilegal essa alça, né? E vai piorar bastante a situação dos nossos mananciais aqui. Estamos numa área de mananciais, produtora de água para a região metropolitana de São Paulo. Aqui na nossa região passa o rio Embu-Mirim, que é um rio que contribui com 33% de toda a água que a Guarapiranga distribui, né, para 3, 4 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Então, uma área importantíssima de produção de água, mas que vem sendo destruída, né, nesses últimos tempos. Então, nós, a partir de 2018, fomos obrigados a defender essa área, né, a defender essa área verde, não só de Itapecerica, mas também em parceria com nossos amigos de Embu e de Cotia também, de São Lourenço, Embu-Guaçu, para que a gente tente frear um pouco essa destruição imensa que nós temos aí nos últimos anos, né. Então, a preservar essa entidade. Hoje, nós temos também um projeto para ser implementado agora, em 2024, de educação ambiental nas escolas, voltados para os educadores do ensino médio. A nossa intenção é fazer todo esse programa durante 4 meses, dentro de 2 escolas, uma de Embu e uma de Itapecerica da Serra, para falar sobre os conceitos do meio ambiente, vivências, com os professores, né, e principalmente falar sobre os problemas da nossa região, para que os professores e professoras possam usar esse instrumental para usar na transversalidade das suas matérias do currículo, né, escolar. Então, nós devemos implantar esse projeto agora em 2024 com recurso parlamentar do mandato do deputado Carlos Gianazzi. E, além disso, continuamos com todas as nossas atividades educativas aqui na sede, recebendo escolas, fazendo análise do rio Taquaciara, plantando também. Nós temos parceiros aqui na cidade, como a Recicla Veracruz, da Helenita Rodrigues, e o Ânimas também, de Cristine Rueck, que fornecem mudas e preparo para a gente plantar árvores aqui em toda a cidade, somos parceiros deles, né, nesse fazer. E nos últimos 2 anos, nós certamente plantamos entre 2.000 e 2.500 árvores aqui, só na cidade de Itapecerica. Então, nessa linha, Guilherme, que é a nossa atividade, né? Nascemos uma biblioteca popular, com um grande enfoque na educação infantil e educação ambiental, e a partir de 2018 a gente abriu para essa outro fazer, que é a defesa das nossas áreas verdes aqui, a defesa do meio ambiente propriamente dito. E até o ambiente é um tema que é bastante discutido nesse último período, né? No final do ano passado a gente viveu uma onda, né, de calor que, por exemplo, aqui em São José dos Campos, onde eu moro, chegou a 43, 44 graus, né? Parece que no Rio de Janeiro chegou a mais. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Qual que é a importância, né, da discussão, né, de se falar sobre o meio ambiente hoje, né, nesse caos que nós estamos vivendo? Então, Guilherme, esse nosso projeto nas escolas vem muito nesse sentido, né, de atuar junto aos professores para que sejam multiplicadores, porque nós sabemos a situação que está o planeta todo, né? Você deu aí os exemplos do Brasil, as queimadas intensas em todo o mundo, enchentes, deslizamentos, que aconteceu aqui em Ubatuba, no litoral, essas tragédias todas, né, que nós estamos vivendo, muito por causa da emissão de CO2, não só da emissão de CO2, mas também da emissão de gás metano, né? Então, assim, os grandes poluidores do planeta hoje são os combustíveis fósseis e a produção de carne, né? A gente não pode deixar de falar isso, né? O gás metano é tão nocivo para o meio ambiente quanto o CO2, mas toda essa combinação de exacerbação da produção capitalista, né, e da queima de combustíveis fósseis está levando a esse aumento da temperatura global. Os cientistas já concluíram que já chegamos em 1,5 graus
a mais, além do que existia na época pré-industrial, né, na era pré-industrial. Então, a gente está num momento já muito grave, sem perspectivas de retorno disso, porque a gente não vê, a gente assistiu aí a última COP, né, que nada muda, nenhum país se compromete a cumprir as suas metas de reduzir a emissão de carbono, as guerras terríveis que nós estamos presenciando, né, no mundo todo, enfim, tudo isso não tem mais o que dizer, né, sobre a importância de discutir sobre a preservação do meio ambiente, desde dos núcleos familiares dentro das casas para também a produção, né, os sistemas produtivos e as políticas públicas de todos os países, de todas as cidades, estados, países e do mundo, né? Então, a gente vê aí que, por exemplo, a última COP foi feita no Emirados Árabes, né? Isso é um escárnio total, né? Quando a gente está precisando fazer uma transição energética, né? Para frear essa emissão de CO2 no planeta. E, infelizmente, também aqui no Brasil, a gente vê também, né, infelizmente, o governo não colaborando com isso, infelizmente, o atual governo Lula, que é um grande progresso em relação ao governo anterior, não tenho o que discutir, mas que também não consegue ter forças ou ter uma política pública para frear mesmo, né, a emissão de CO2, optando por, insistindo em prospectar petróleo na foz do Amazonas, fazendo leilão de áreas protegidas para prospecção de petróleo, né? Infelizmente, tudo isso. Então, assim, essa questão ambiental é primordial. Então, hoje, nós não poderíamos cortar sequer uma árvore, porque uma árvore a menos é menos água e é menos ar, é menos captação de carbono, né? É menos oxigênio. Simples assim, é menos alimento, é menos água limpa. Quer dizer, assim, imprescindível que a gente cuide das nossas florestas e das nossas matas e das nossas águas. Isso é algo que não se pode esperar mais nem um minuto, é muito, muito importante. O IPCC, que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, um órgão internacional que tem a participação de cientistas do mundo todo, né, que pertence à ONU, disse em 2021, uma criança que nascesse em 2021, quando fizesse 30 anos, não teria, se tudo continuar como está, não teria água potável para beber e sequer alimentos para se alimentar. Então, é isso que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um caos climático muito grande, né? E a questão ambiental é primordial em tudo, na economia, na educação, nas políticas públicas, nas pequenas atitudes dos seres humanos. E se isso não tiver uma reversão grande, né, até o final dessa década, a derrocada será muito grande, né? E a gente, como ambientalista, não tem nenhuma ilusão com relação a isso. A importância da nossa região aqui, né, que nós estamos numa região de mananciais e preservação de mananciais, preservar essas áreas, num momento como esse, é uma estratégia de sobrevivência, principalmente para as populações mais pobres, porque a gente vai ter problema para a geração de água, principalmente. Nós temos nossos mananciais poluidíssimos, a represa Guarapiranga está numa situação crítica, não só de poluição, mas também de assoreamento, devido a todo o desmatamento que vem acontecendo em volta da bacia do Guarapiranga. Então, tanto a qualidade da água, quanto a quantidade de água oferecida vem decaindo vertiginosamente, né, ano a ano, né, não dá para você analisar isso agora, esse mês, o mês passado, mas se você for fazer uma média histórica, o reservatório vem baixando sua capacidade, né, de fornecer água para a população, e a gente sabe onde é que estoura a corda do lado mais fraco, né, Guilherme? Que são os mais vulneráveis, os mais pobres. Então, isso é muito grave. Existe uma cegueira imensa com relação às questões do meio ambiente nas cidades, nas prefeituras, nas câmaras municipais, e mesmo aqui em São Paulo, na Alesp, né, com raríssimas exceções. Então, a gente está vivendo um governo também estadual muito depredatório, e, infelizmente, a gente tem lutado muito, mas estamos perdendo muito nascentes, matas, contribuintes e principalmente água aqui na nossa região, e não vamos nem falar da Amazônia, né?
a situação que está a Amazônia, que os cientistas também já afirmaram que ela já chegou no ponto de não retorno devido ao grande desmatamento que sofreu e que ainda vem sofrendo. Adriana, você falou daí da questão dos reservatórios, né? E aí eu queria que, se você souber responder, me respondesse. Eu lembro que em 2014, né, 10 anos atrás, a gente teve aquela crise hídrica da Cantareira, né? Que todo mundo ia discutir que a água ia acabar, né? Que não ia ter água, né? Eu lembro que eu era professor da época, né? Em São Paulo tinha, né? Era bastante complicado em relação à questão da água. E curioso, passou 10 anos, o problema se aprofundou, né? E a gente não discutiu mais sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco. Pois é, Guilherme, você falou, pontuou muito bem, né? 10 anos mesmo desse acontecimento, né? E por quê? Por que que houve a crise da Cantareira, que é a voz das águas, é o cantar das águas, né? Por causa do desmatamento, né? Então, o que foi feito naquela crise severíssima, onde as pessoas tinham que enfrentar, tomar água do volume morto, lembra disso? Tinha uma questão que era o volume morto da represa, uma coisa horrorosa, né? Uma qualidade da água de baixíssimo nível. O que o governo decidiu, ao invés de implementar um programa a médio e longo prazo de reflorestamento, decidiu transpor as águas do Rio São Lourenço para o sistema Guarapiranga. Então, aqui do ladinho da gente, todo esse sistema do Rio São Lourenço, ele foi transposto para servir a Guarapiranga de uma forma agressiva, sem qualquer licenciamento ambiental. Guilherme, olha, isso aqui eu ouvi das pessoas que moram lá do lado, tá? É testemunho das pessoas que moram lá do lado onde aconteceu tudo isso. Era cavadeira, misturando árvore com terra e animais mortos, uma coisa horrorosa, que foi feito a toque de caixa, sem qualquer estudo, sem qualquer licenciamento, sem nada, né? E o plantio não aconteceu, e a recuperação das áreas degradadas não aconteceu. E a gente está vendo em São Paulo, e nas cidades que estão em volta, né, de São Paulo, inclusive aqui em Budas Artes, Cotia, em Bugaçu, e agora Itapecerica também está nessa linha, na destruição dos planos diretores dessa cidade. São Paulo vem com esse plano diretor destrutivo, liberando a especulação imobiliária para a cidade toda. Você passa em São Paulo, você só vê prédio construindo, é menos área verde, menos área permeável, né, que vai aumentar as inundações, menos água e mais carga poluidora ainda para a represa, né? Sendo que tem 40 mil imóveis fechados em São Paulo, né? E a maioria dos empreendimentos de alto padrão, né? Privilegiando a construção, a indústria da construção civil. E, enquanto isso, o Rio São Lourenço é transposto para atender essa demanda de falta d'água e também outros rios também, aqui no litoral também, agora não estou me lembrando direito o nome do rio, mas vou lembrar aqui, que também está sendo atacado também para trazer água também para São Paulo. E nada de pensar no médio e longo prazo e pensar nas questões da natureza, de revigorar todo esse sistema. Não existe produção de água sem floresta, sem mata atlântica, que é o nosso bioma aqui, né? E o pior, Guilherme, essa área que foi transposta ao Rio São Lourenço, ela faz divisa aqui com a Itapecerica da Serra, ao lado dessa pedreira que a gente está aqui lutando judicialmente contra a expansão. Então, nós, sociedade civil, com muita luta, conseguimos com que esse projeto saísse dessa área de transposição do Rio São Lourenço, que foi transposto para salvar, né, a produção de água de São Paulo, porque essa expansão dessa pedreira, quer dizer, o que significa expandir a pedreira? Significa desmatar, tirar toda a capa de terra de cima das pedras, explodir as pedras, né? Isso ao lado de 6 a 8 nascentes do Rio São Lourenço. Então, assim, uma coisa pavorosa, né? Pavorosa que aconteceu em relação a isso, e a continuidade é essa, é privilegiar a mineração, privilegiar o setor imobiliário e não privilegiar o básico, que é a produção de água para a população,
né? Que sem água nós vamos viver? Não, né? Ficamos sem alimento, ficamos sem condições de sobrevivência humana, nem nós, nem os animais. E não vamos conseguir produzir alimentos também no caos, né? Mas não se tem nenhuma preocupação pelo que você está vendo. É só medidas emergenciais que só potencializam a destruição dos mananciais e da geração de água. Certo. E Adriana, já pegar aí no fato que ocorreu no ano passado, né? Eu conheci, né, vocês aí por intermédio de uma denúncia, né, que vocês fizeram de um ataque, né? Acho que foi a ONG, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o que ocorreu, né? E o que está sendo feito aí para, né, investigar e combater esse tipo de crime, né, que foi feito contra vocês. Bom, Guilherme, nós fomos atacados agora dia 30 de novembro, na madrugada de 30 de novembro, aqui na nossa sede. Não foi a primeira vez, né? Nós recebemos outros ataques já, mas como esse foi o mais grave, quer dizer, a coisa está ficando cada vez mais violenta, né? Nós sofremos um atentado nos nossos portões, nós temos 2 portões de acesso à nossa ONG, de madeira, né, que a gente privilegia cuidar do que já existe, a gente cuida desses portões, a gente acha interessante ter, inclusive, esse portão de madeira que relembra, né, a natureza, inclusive, né, mas eles foram incendiados. Houve uma explosão à base de gasolina com pneus, né, durante a madrugada, e acabou completamente com os portões, destruiu os portões. Por sorte, e eu acho que é por causa do verde que a gente tem aqui muito intenso, esse fogo foi contido, as árvores queimaram em volta dos portões e o fogo diminuiu e se extinguiu até o amanhecer, porque senão teria acabado com toda a reserva que a gente tem aqui de árvores. Se fosse um momento mais de seca, se fosse em abril, maio, junho, eu não sei o que poderia ter acontecido, né? A gente está tomando as providências, lógico, né? Judiciais e policiais para descobrir os autores desse atentado, que a gente não acredita que seja um autor, a gente sabe que isso é um grupo que está agindo, né? E não temos mais dúvida disso, né? E com a intenção realmente de nos intimidar no nosso trabalho. Porque, veja bem, Guilherme, nós temos 12 ações civis públicas, né? E muito bem sucedidas. Nós temos uma ação civil pública que nós ganhamos, temos uma sentença judicial a nosso favor para reintegração de posse de uma área no Crispim. Nós estamos em segunda instância também na ação civil pública contra essa mineradora, também com ganho, né, judicial também. E nós temos ações contra o governo estadual, muito sérias. Temos 2 ações mais importantes, que essa, como eu citei, da Alça do Rodoanel, mas também temos uma ação civil pública contra o governo estadual por conta do desmatamento recorde que houve em Itapecerica em 2021. Itapecerica desmatou mais do que a cidade de São Paulo, desmatou mais do que qualquer cidade do estado de São Paulo, né? Então, a gente está incomodando bastante, Guilherme, com o nosso trabalho incessante, sério, às claras, porque tudo que nós fazemos é publicizado, são ações civis públicas, todo mundo tem a transparência do que nós fazemos. Nós fazemos essas denúncias em conjunto com os nossos colaboradores, nossos parceiros, né, de Cotia e de Embu das Artes, e estamos indo muito bem nessas ações. Por quê? Porque essas ações são ilegais, né, porque elas estão ferindo a lei, né? E a gente, por acaso, teve um recrudescimento de toda essa atividade, nesses casos agora no final do ano, e, coincidentemente, a gente teve esse ataque logo em seguida, né? É uma coisa muito séria, né, seríssima, porque esse é um ataque ao movimento ambiental da região, é ataque a uma entidade séria, que trabalha dentro da lei, que trabalha com seriedade, que trabalha às claras, né? E que trabalha com educação ambiental. Então, quando
essas pessoas resolvem atacar o portão de uma biblioteca popular infantil, um chalé, o portão que dá acesso a um chalé de madeira, que abriga livros infantis, que atende crianças desde a mais tenra infância para contações de história e incentivo à leitura e educação ambiental, a gente tenta entender que tipo de pessoas que a nossa sociedade está gerando. Né, Guilherme? Isso para contar para você, só mais um caso que foi em 2020, logo no comecinho da pandemia, nós tivemos também um ataque aqui dentro da própria biblioteca. Atacaram fogo dentro do chalé de madeira também. A coisa só não se propagou mesmo porque uma funcionária veio aqui dar comida para os peixinhos no sábado de manhã, quando estava fechado. Senão, eu nem teríamos mais essa sede aqui, né? Então, Guilherme, o que eu queria pontuar aqui de coisa importante é o meio ambiente está sempre mexendo com questões econômicas. Isso é primordial de se dizer. A gente está sempre lutando contra interesses econômicos que estão agindo ilegalmente. Então, todo esse fazer não é todo esse acontecimento não é uma coisa só daqui regional, você sabe, está em todo o mundo, né? Está na Amazônia, né? A gente vê aí os assassinatos dos quilombolas, de tribos indígenas, todo dia uma casa de reza sendo incendiada, né? Então, isso, eu me senti muito, assim, senti o que os indígenas sentem quando incendiam a casa de reza deles. Foi a mesma coisa que fizeram conosco. Incendiaram o nosso local sagrado de educação ambiental, de proteção da natureza, né? Então, isso tudo, Guilherme, é produto de um movimento de direita, de extrema direita, fascista, violento, como jamais existiu, eu acho, né? Eu acho que aqui na nossa sede a gente foi atacado, a gente vem sendo atacado desde 2014, 2015. Pequenos ataques, calúnias. Eu mesmo enfrentei 3 processos por injúria, calúnia e difamação, porque eu sou jornalista, então eu faço matérias, né, sobre a questão do meio ambiente aqui da região, e ganhei as três ações judiciais, foram favoráveis a mim, venci, né, as 3 ações. Então isso também incomoda muito, né? Mas a gente conheceu esse caráter fascista e violento, né? Hoje é dia 8 de janeiro, Guilherme. Hoje a gente está tendo que fazer uma reflexão muito grande do que aconteceu o ano passado, dia 8 de janeiro, né? Porque não parou, não para um minuto de acontecer, em pequeno, médio e grande grau. Né? Tudo que aconteceu lá, do simbolismo que aconteceu no 8 de janeiro em Brasília, acontece na Amazônia, acontece no Pantanal, acontece aqui na Mata Atlântica também, aconteceu aqui com a gente. Então, nós conhecemos esse movimento fascista antes do bolsonarismo. E eu vejo, Guilherme, isso, sabe? Vejo isso, nós defendendo a natureza, às claras, diante da lei, defendendo a lei, né? Com documentos públicos, e abertamente, e na calada da noite, vem criminosos para explodir os nossos portões aqui, destruir a nossa sede, que, segundo a perícia que veio aqui, a perícia da Polícia Civil, era para destruir tudo, pelo que eles encontraram, né? Então, a gente está fazendo essa leitura hoje, viu, Guilherme? Hoje, dia 8 de janeiro, que esse simbolismo é muito grande e que o Brasil está vivendo isso de uma forma violenta, né? Também a gente tem aqui o caso do padre Júlio Lancelotti, que, né, agora essa semana também passada foi quase vítima da instauração de uma CPI. Então, e ele é uma pessoa que protege também os pobres, né? E a natureza também. E a gente está vivendo esse momento. Qual é a saída para isso? Muito trabalho, Guilherme, muito trabalho com a população, muito trabalho de base, muita conversa. Porque o meio ambiente, ele é complexo, e ele é de uma complexidade muito grande para a gente trabalhar com a população em geral, com todos, né? Não é só nas periferias ou só na classe alta, são variáveis muito complexas.
para você entender o porquê que uma árvore é tão importante para a sua geração de água, é um caminho, né, talvez muito difícil de se compreender com poucas palavras, como às vezes o outro lado, né, usa palavras muito simples e palavras de ordem muito simples para destruir tudo isso, né? E nós temos um papel de desmistificar e de transcrever todas as informações para que a maioria da população entenda. É um desafio enorme, Guilherme, mas é a única saída. A saída é realmente a conscientização e cobrar os poderes públicos, lógico. A gente não pode concordar, né, com políticas públicas depredatórias, como essas que estão acontecendo aqui no nosso estado, mesmo essa questão dos combustíveis fósseis no nosso país, né? Então, é uma luta dura, né, mas a gente tem que fazer e vamos continuar fazendo, independente desses ataques. Nós temos aqui também, para responder a sua pergunta, o apoio do mandato do deputado Carlos Gianazzi e da deputada federal Luciene Cavalcante, que o deputado acionou aqui a Secretaria de Segurança Pública Estadual para que investigasse o caso, e também a Luciene Cavalcante acionou também o Ministério da Defesa dos Direitos Humanos, também em Brasília. Então, a gente está aqui também, né, fazendo o nosso papel também junto à Delegacia de Itapecerica, e vamos fazer de tudo para que isso seja colocado às claras, porque a população tem que saber o que está acontecendo. E também precisamos punibilizar essas pessoas para que não volte a acontecer. Entendi. E, Adriana, você falou que tem um trabalho aí, né, com as crianças, né, dentro das escolas. Desculpa aí pro pessoal, né, que tá nos acompanhando, né, acontece. E, Adriano, você falou que tem um trabalho, né, junto com as crianças dentro da escola, né? Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Como que você vê a atuação do atual governo estadual em torno dessa questão do meio ambiente e em torno da questão ambiental? Guilherme, é desastrosa mesmo, do governo estadual e de sua base dentro da Alesp, né, dentro da Assembleia Legislativa. Destruindo leis, né, não só na Assembleia Legislativa, mas também fora do país, fora do Estado, né, em Brasília, também tentando destruir a lei da Mata Atlântica, né, mas aqui no Estado é pavoroso o que acontece, assim como acontece o desmonte da educação, acontece o desmonte também do meio ambiente, a começar pelo nome da secretaria, que foi batizado agora nesse novo governo estadual, que é Secretaria de Infraestrutura, Logística e Meio Ambiente. Não há nada que possa justificar uma coisa dessa, infraestrutura e logística e meio ambiente. Qual é o recado que está dando? Onde que está o meio ambiente aí? Lugar nenhum, né? Eu vou até contar uma experiência interessante. Nós fomos à Secretaria Estadual do Meio Ambiente no final de outubro, para entregar um documento, e nós passamos em frente à CETESB, né, que é bem do lado da secretaria. Guilherme, estava um cheiro pavoroso de esgoto na rua, pavoroso, né? E era um dia de inverno, né? Não era assim, não era um dia de calor intenso, era um dia meio friozinho, fresquinho. Chegamos na secretaria para entregar os documentos, perguntamos para os funcionários que cheiro era aquele, né? E eles disseram que é a poluição do Rio Pinheiros e que estava bom naquele dia, porque quando fica quente é insuportável. Você está vendo essa questão do saneamento, essa situação do Rio Pinheiros do lado da CETESB, do lado da secretaria. Quer dizer, não há política nenhuma para cuidar do saneamento básico, não há política nenhuma para fazer a fiscalização integrada das polícias, que é Polícia Civil, Polícia Militar, as fiscalizações dos municípios, junto com a CETESB, junto com a fiscalização estadual, para coibir todo esse desmatamento ilegal que está acontecendo em todo o estado, né? Bom, o São Paulo já é um grande deserto, né? Já é um grande deserto desmatado já. O que a gente tem são bolsões verdes, pequenos bolsões, né?
e talvez uma coisa mais significativa aqui na Reserva Morro Grande, na Serra do Japi, e as bordas aqui da Mata Atlântica, no litoral. Né? Mas não existe política nenhuma para preservar essas áreas e nem para a restauração dessas áreas. Né? E tudo sendo feito, né, para apoiar as bases que sustentam esse governo, como eu te falei, dos planos diretores, né, que é a construção civil, por exemplo. Então, não existe nada que esteja beneficiando tudo isso. Inclusive, a gente tem um bombardeio, agora, nesse momento, à lei da Guarapiranga, que é a lei específica de proteção de mananciais aqui da região, que está sendo destruída, né, nós estamos reagindo a isso, está sendo destruída, e que está permitindo o desmatamento de florestas, né? E isso não é possível. A gente não vê nada em relação à educação ambiental ou reciclagem, são coisas greenwashing, coisas de verniz que se faz. A pior atuação do Estado de São Paulo, além da Secretaria, que é de logística, não é do meio ambiente, é de infraestrutura, não é do meio ambiente, é a atuação da CETESB, que é, teoricamente, o órgão público que tem que salvaguardar a água que serve às pessoas em todo o estado, né? A qualidade da água, a quantidade da água, a qualidade dos seus reservatórios. A CETESB hoje é uma grande banco de negócios que aprova projetos que não beneficiam o meio ambiente, muito pelo contrário, né? Então, é vergonhoso o que está acontecendo com a CETESB, vergonhoso. E para piorar a situação, a gente tem agora, nesse final de ano, o leilão, né, de privatização da Sabesp, a aprovação da privatização da Sabesp, que foi de uma truculência impressionante, foi de uma violência, né, Guilherme? Foi violento, foi enfiado goela abaixo da população, né, e que só vai piorar ainda mais a situação, porque você transformar a água numa mercadoria para realmente não cuidar de nada, né? Nem das pessoas minimamente, né? E isso vai ser uma experiência péssima, terrível para o estado de São Paulo, como foi para outros estados e como foi para fora do país, que estão todos voltando atrás, né? Privatizando de novo o fornecimento de água. Então, esse governo estadual é um governo que segue a abertura da boiada, né? A gente tem aí o governo estadual que criou o Ricardo Salles, né, nas administrações anteriores, e que continua nessa mesma linha de destruição e não consegue perceber, não consegue visualizar a importância da preservação nesse momento que você mesmo citou aqui, que é de mudança climática. Essa região aqui, primordial para a Grande São Paulo, por exemplo, né? E no interior, a gente também vê a mesma coisa acontecendo, né? Em Sorocaba, em Franca, né? A gente teve, o ano passado, no começo do ano, os rabubes, né? As tempestades de areia, né? Em Franca, em Ribeirão Preto. Isso é desertificação, simplesmente, do estado de São Paulo, né? E como é que vai ficar a produção de alimentos? Né? Já está sendo prejudicada, né, Guilherme? Então, esse governo é péssimo, péssimo. Queria também o governo anterior, né, que é a continuidade desse, extinguir os institutos de pesquisa de São Paulo, Instituto Geológico, Instituto Florestal e Instituto Biológico, né, que são institutos que geram informação para cuidado com o meio ambiente, para cuidar do Estado, da saúde pública e do meio ambiente no Estado. Então, é um desastre, Guilherme, que se sucede aí nesses governos estaduais, e esse talvez seja o pior de todos, na educação e no meio ambiente. Você falou aí da privatização da Sabesp, né? De que modo privatizar uma empresa de água afeta o meio ambiente? Olha, Guilherme, a gente sabe que uma empresa capitalista, ela quer lucro, né? Então, a situação que a gente vive hoje, né, no saneamento básico, por exemplo, é desastrosa. A Sabesp, que é uma empresa pública e que é do povo, que deveria servir ao povo, à população, ela já é economia mista, né? Mas ela não cumpre as metas de saneamento básico, né? Mas ela já distribui dividendos
milhões de dividendos todos os anos, né, para os seus acionistas. Esse dinheiro deveria ser revertido para aumentar a distribuição de água, para aumentar o tratamento também de esgotos. Eu acho que nesse ponto é que vai ser o pior de tudo, né? A gente vai ter uma carestia na questão da distribuição da água, a população vai pagar mais caro, mas também vai ter uma água de pior qualidade. Por quê? Tratamento de esgoto não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Se desse, já teria sido cumprido todos as metas aqui, Itapecerica, em Embu, aqui na região, não se cumpre meta de tratamento de esgoto. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma água de cada vez pior qualidade, né, e a um preço mais caro. E em relação ao meio ambiente, é isso, né? A gente vai ter realmente essa questão do saneamento básico sendo atacada no seu cerne mesmo, infelizmente. Certo. E, Adriana, você, né, falou aí de várias ações contra empresas, né, construções, né, que vocês estão movendo, né? Uma delas acho que é empresa de granito, né, acho que do Rodanel também. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, desse caso aí, desses casos que vocês estão lutando contra, né? Do que se trata, né? Né, tá falando, queria que você aprofundasse mais. Tá bem. Olha, Guilherme, aqui em Itapecerica da Serra, nós temos 2 mineradoras, né? Nós temos a Votorantim Cimentos e temos também a Basalto, né? A princípio, já é uma coisa absurda a gente ter mineração dentro de uma área de proteção de mananciais, né? Isso é um absurdo, né? Infelizmente, a lei da Guarapiranga não proíbe a existência de mineradoras na região. O que a mineração, que é um dos nossos braços de luta aí que você citou, né, faz é argumentar que existe um problema de locação, que o granito está ali, o que eu posso fazer? Eu tenho que explorar granito ali, não tem como, né? Então, o que se configura? Nesse caso da pedreira de granito. A proposta inicial era desmatar de 30 a 40, 60 hectares de Mata Atlântica, começando por 20 hectares, Mata Atlântica preservada, consolidada, e eu vou te dizer aqui os animais que foram encontrados no próprio estudo de impacto ambiental que a empresa tem que fazer, né, apresentou. Onça parda, caititu, veado catingueiro, bugio, jaguatirica, gato do mato pequeno, urutau, que é uma ave raríssima, o trinca-ferro, que é o araponga, né? O mão pelada. Olha, Guilherme, é uma infinidade de animais que não acaba, né? Répteis, anfíbios, pássaros, mamíferos, né? O tapiti, que é um coelho endêmico da Mata Atlântica, até mesmo animais em extinção, como o sagui da Serra Escuro, que é um saguizinho endêmico aqui de São Paulo e Minas Gerais, né? Bem raro mesmo, que teve sua população decaída aí em 50% nos últimos 10 anos, que está, inclusive, na lista de animais em extinção do IBAMA. Todos, né? O bicho preguiça e tudo mais. Quer dizer, para ter esses animais de grande porte nessas áreas, é porque a mata está consolidada, porque é uma mata em estágio avançado de regeneração, né? Como é que a gente pode aceitar que numa área de mananciais vai se desmatar, destruir, queimar e explodir uma área que é de produção de água e que tem toda essa biodiversidade, num momento que a gente está vivendo? Quando a gente começou a questionar essa expansão dessa pedreira, foi em 2018, a gente já nem estava nessa clareza tão grande nas mudanças climáticas, e já era importante. Imagina agora, cada minuto que passa, é imprescindível que se preserve a fauna e a flora no nosso planeta. Então, a gente não pode admitir isso, né? De forma nenhuma. Nós também, durante esse período, nós encontramos várias irregularidades, né, da empresa. O Ministério Público fez um documento, o Ministério Público encomendou um documento para o departamento técnico deles, que se chama CAEX, e produziu um documento de 40 páginas, dizendo todas as irregularidades que a empresa cometeu nos últimos anos e não indicando a expansão da pedreira, pedindo a não expansão. Então, não somos nós que estamos falando, é a lei,
são os legisladores, é o Ministério Público, são os juízes, né? A gente só está pedindo um olhar. Olha, isso aqui não está dentro da lei, isso aqui não está cumprindo a lei, e não está mesmo, né? Então, esse é um caso muito sério, né? E pior, Guilherme, a gente tem uma questão de saúde pública. A empresa, quando ela manuseia e quebra as pedras, ela gera pó de sílica. É um pó branco, fininho, cancerígeno, que se espalha pelo ar, e isso vai se acumulando no pulmão das pessoas e dos animais, e a médio e longo prazo vai causando câncer, né, nas pessoas. Além disso, segundo o próprio relatório da empresa, os índices de alumínio das águas do entorno da pedreira estão acima do que é determinado pela Organização Mundial da Saúde. Então, e de onde vem esse alumínio? Das explosões, dos artefatos explosivos que explodem as pedras, né? Então, como a gente pode morar, né, numa cidade ou estar dentro de um estado que está acontecendo uma coisa dessa e não questionar isso na justiça? É uma irresponsabilidade. Nós estamos questionando, sim. Nós temos também outro caso sério, que é um bota fora, um aterro. Guilherme, são 3 milhões de metros cúbicos. Um aterro de 3 milhões de metros cúbicos no meio da reserva florestal da cidade de Itapecerica da Serra. Isso é rejeito. É terra que vem de construção, misturada com um monte de coisa que a gente não tem como controlar, ninguém controla, a fiscalização é zero na cidade, é zero no estado. Entram caminhões nos aterros e fazem... Nós temos outros aterros aqui, nós temos um aterro gigantesco na BR, aqui, entre Itapecerica e Embu. Temos também, lá para o lado do Caputera, na divisa de Embu com Itapecerica, também um aterro gigantesco que não para. Temos em Embu, aqui é uma zona de mananciais, e esse governo estadual autoriza, faz vista grossa para tudo isso. E esse aterro aqui, a gente conseguiu entrar com uma ação civil pública, que também conseguiu o apoio da promotoria pública e da legislação. Então, como é que a gente pode não questionar isso? A gente está questionando, está judicializando, sim. Além de tudo, Guilherme, esse local onde tem teria essa movimentação de caminhões de 3 milhões de metros cúbicos, que vai durar 4 anos, 5 anos para acabar, ela está numa estrada perigosíssima, uma estrada estadual, super cheia de curvas, onde já trafegam os caminhões dessa pedreira, e se somariam esses caminhões também. Lá, agora, no Ano Novo, a gente já teve 2 acidentes fatais ali. A gente não cansa de ver acidente ali. Agora, imagina, né, com todo esse tráfego intenso acontecendo ali, é um impacto de vizinhança gigantesco. Esse aterro pretende ser feito num vale, um vale das serras de Itacoatiara, um vale que carrega águas pluviais para a parte baixa dessa área florestal e que alimentam o rio Imbumirim, que eu já expliquei no começo, né, que é o rio que é responsável por 33% de toda a água que é abastecida para o sistema Guarapiranga. Então, isso, segundo essas análises que nós fizemos, vai causar inundações, vai causar deslizamentos e vai causar problema de captação de água, com certeza. Vai mudar totalmente o curso da água que está ali há centenas de anos, né? Um absurdo. E com relação a essa outra ação judicial que trata da alça do Rodoanel, esse empreendimento, que é um empreendimento estadual, do governo estadual, é completamente ilegal. A própria construção do Rodoanel já foi vamos dizer assim, uma agressão à natureza impressionante, né? Foram áreas de mata que foram desmatadas, animais que foram mortos. Já foi uma agressão enorme em nome do desenvolvimento, em nome do transporte de cargas, né? Do transporte de cargas para gerar o crescimento da economia, geração de emprego. Esse é o mote principal da construção desse rodoanel, né? Para escoar a produção. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem fazer uma alça para que não só do transporte de carga, do transporte de turismo também, do turismo para a Baixada Santista, do turismo para o interior, para facilitar esse transporte, né? Agora, o governo quer fazer uma alça que vai atender dentro da cidade de Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, né? Não pode.
O licenciamento ambiental que foi aprovado da construção do Rodoanel é que ele é uma rodovia de classe 0, que não poderia ter esses acessos. Porque o que acontece, Guilherme? Como acontecem esses acessos? Acontecem ocupações, loteamentos, desmatamento. Já está acontecendo, muito grave, onde se pretende fazer, antes de construir, já está acontecendo. Uma das nossas ações civis, aliás, 2 civis públicas, é nessa região contra loteamentos clandestinos. Então, é uma alça completamente ilegal, que só vem atender aos interesses das grandes empreiteiras e do poder econômico, e que vai potencializar a destruição do meio ambiente na região. Né? Então, para dar um exemplo das 3 que a gente tem assim mais fortes, sem falar, né, dessa chamada à responsabilidade também dessa ação civil pública contra o Estado, porque permitiu um desmatamento, foi omisso na fiscalização e permitiu que perdêssemos quase 40 hectares de mata consolidada em Itapecerica da Serra em 2021. Em 2022 foi em Embu das Artes, que já sofreu muito, que está muito, muito desmatado, em relação até às outras cidades do entorno, que teve também um recorde no ano seguinte de quase 20 hectares também. É isso, Guilherme, que incomoda, a gente incomoda por causa desse trabalho sério que a gente faz, né? E é por isso também que hoje a gente está passando pela transição, nós estamos mudando toda a nossa marca, o nosso logo, nós agora vamos passar a ser reservar ambiental, por causa dessa ação que já extrapolou a cidade de Itapecerica da Serra. Saber, por enquanto é preservar Itapecerica, né? A gente tem essa ação aqui em Itapecerica, mas temos outras. Agora, recentemente, a gente fez uma denúncia também de uma mineradora em São Lourenço da Serra, que está pretendendo prospectar lítio lá, um horror, no meio de uma floresta completamente preservada, em milhões de nascentes, e que é o que vai ferir o sistema solarense, como eu falei para você também. Então, a gente deu uma extrapolada, mas nosso coração é itapecericano, vamos dizer assim. Certo, então vamos aí para a última pergunta, Adriana, né, do nosso bate-papo, tá bem legal aqui e bastante importante, né? Você fala que a ONG trabalha aí com ações judiciais, né, que é importante, né, para além da ação, né, para trazer também a denúncia. Mas a pergunta que fica, né, e como recado para a população também e para os movimentos, qual que é a importância de se mobilizar, né, para que esses ataques ao meio ambiente não ocorram mais, né? Porque a ação judicial é importante, né? Mas a mobilização é mais ainda, né? Então gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, Guilherme. Bom, Guilherme, se a gente chegou até aqui foi por causa dessa rede que a gente tem aqui nas cidades, viu? Se a gente não tivesse uma rede de apoio aqui nas cidades, de moradores, de pessoas que estão sempre atentas, passando informações para a gente não teria chegado aqui onde a gente chegou, né? Então, essa mobilização é importantíssima mesmo, muito importante. Não tem nem o que falar sobre isso, é o mais importante, inclusive, é o mais importante para a defesa e é o mais importante para o futuro de todos e todas, né? Hoje, essa rede funciona de uma forma muito potente, né? A gente tem pessoas que nos ajudam em várias esferas, tanto nas esferas técnicas mesmo, gente do judiciário, geógrafos, geólogos, biólogos, né? De várias áreas que nos apoiam, e também a própria população. Mas ainda é pouco, ainda é pouco. Quando a gente começa a crescer e ter resultados, a gente tem essa retranca, mas a gente tem que ter coragem, como esse ataque que a gente teve. Mas a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem de enfrentar juntos e juntas. Porque, como disse a Eliane Brum, né, que tem agora a plataforma Suma Uma, lá na Amazônia, se formos milhares, se formos muitos e muitas, não haverá como eles vencerem. Então, nós precisamos dessa mobilização, sim, e dessa atuação da população.
não só denunciando, mas também nas suas esferas, pequenas esferas, nas suas esferas familiares, nas suas esferas das igrejas, das escolas, das associações de bairro, e também nas outras, também, vamos dizer assim, ligadas diretamente ao meio ambiente, como o Conselho do Meio Ambiente das cidades, os comitês de bacia, o que é uma luta, Guilherme. Porque todos esses comitês e essas instituições são feitas para não participação da sociedade civil. Então, a participação da sociedade civil e a conscientização, esse trabalho todo de conversar com a população, de educação ambiental, é primordial. Sem isso, a gente não caminha. Mas, sem a rede que a gente tem de apoio da população aqui da região, a gente também não teria chegado até aqui, em todas essas ações civis públicas. Porque a gente não tem olhos para todo lugar. A gente tem vários olhos, né, que nos apoiam aqui e que acreditam que isso tudo é importante, né? E então a participação da sociedade civil é primordial, importantíssimo, importantíssimo. A gente tem o CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que está totalmente tomado também, infelizmente, né? O Conselho do Meio Ambiente, a federal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente também ainda precisa de muita reforma para a participação da sociedade civil, né? Teve uma destruição do CONAMA em nível federal pelo governo anterior, que ainda não foi, a participação não foi retomada nesse governo ainda precisa de muita luta da sociedade civil. Então, isso tudo, Guilherme, é por isso que a gente continua plantando, sai nas praças para plantar, sai nas beiras de rio para plantar, conversa com a população, fala sobre as árvores, fala sobre o saneamento básico, fala sobre alimentação, fala sobre compostagem, reciclagem, fala sobre, ouve a população, fala sobre o cuidado que tem que ter com as APPs, com as beiras de rio, e isso é um trabalho que toda ONG tem que fazer. A gente não pode mais ter organizações não governamentais nesse país, nesse estado, que esteja de mãos dadas com os governos que estão aí e com os empresários que estão aí. A gente tem que ter apoio da sociedade civil, apoio de voluntariado, apoio financeiro, apoio, como eu disse para você, instrumental mesmo, né, técnico, e caminhar em prol do meio ambiente bem equilibrado para todos, como é o artigo 255 da Constituição, que a gente bate toda vez, mas que a gente tem que procurar isso mesmo, né? É sociedade civil que vai transformar esse planeta. Se as populações é que vão salvar esse planeta. Se as populações não forem suficientemente fortes, se a sociedade civil não for suficientemente forte para reverter essa situação e dizer não, realmente o planeta está correndo um risco. Nós estamos correndo um risco dentro do planeta, porque o planeta, com o tempo, ele vai buscar o caminho de equilíbrio dele de novo, mas nós sucumbiremos se continuar tudo como está. Então é isso aí, pessoal. Estamos peço aí para a Adriana desligar o microfone dela. Isso, então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Quero aqui agradecer a Adriana pela participação. Gostei aqui do nosso papo, né? Acho que é de suma importância, de extrema importância, para falar a verdade. E, né, passa a bola aí para ela fazer suas considerações finais. Olha, Guilherme, eu só tenho a agradecer você, muito obrigada por a gente poder dar essa palavra, falar sobre uma questão que incomoda tanto, que não é fácil, né? Mas que é tão premente, tão importante, trazendo essas informações aqui da nossa região, né? De como a gente precisa cuidar da nossa, despertar para tudo isso e ir à frente com essas ações, né, e reagir. Muito obrigada pelo espaço aqui, obrigada, parabéns pelo seu mesa de debates, também gostei muito aqui de estar com você nessa tarde, e estamos à disposição. Qualquer dia, vem aqui conhecer nossa sede. Está convidado. Maravilha, pode deixar que nós iremos. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Adriana Abelhão, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando e lembrando aqui de se inscrever no nosso canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, comente
as nossas entrevistas, as nossas matérias, programas que produzimos, reels que a gente faz, né, sobre diversos temas. E segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e fui.